Kelma. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Acho que eu tenho aqui esse desafio grande aí de falar um pouco de como é que a gente está vendo o cenário, como se posicionar diante do cenário que a gente está enxergando e dos desafios que a gente vislumbra aí para esse ano de 2022. Acho que, antes de falar um pouco do cenário corrente, acho que é importante a gente dar um passo atrás e comentar um pouco como a gente chegou até aqui. Acho que essa é a parte mais fácil, é narrar de uma maneira bem rápida e superficial como é que o cenário estava desenvolvendo, aonde a gente chegou, aonde a gente está hoje, como se posicionar em relação a isso, o que a gente espera que aconteça aí ao longo dos próximos meses, anos. Tá? Vou primeiro focar na economia, no cenário macro, no cenário econômico, depois eu faço o link de como se posicionar em termos de portfólio, carteiras de investimentos e afins. Tá? Falando primeiro de cenário internacional, depois falando de Brasil, acho que o grande tema de investimento desde o segundo semestre do ano passado, e que obviamente se intensificou nesse começo de ano, foi sem dúvida nenhuma a inflação global. A gente veio de uma pandemia, os bancos centrais injetaram bastante liquidez nos mercados, os governos injetaram bastante estímulos fiscais. Olhando ex-post, até parece que parte desses estímulos foi um pouco excessivo, tanto na quantidade quanto no tempo que eles deixaram esses estímulos no mercado, a quantidade e a duração desses estímulos. E aí a gente está agora, desde o segundo semestre do ano passado, convivendo com os efeitos colaterais desses estímulos, que é basicamente a inflação. Então, o que a gente viu ao longo do ano passado foi um movimento global de alta na inflação, que continua ao longo desse ano, e uma mudança relativamente acentuada de postura por parte dos bancos centrais. Tá? Principalmente, acho que quando a gente pega o Banco Central do Brasil, ele talvez tenha sido o Banco Central que, de maneira mais rápida e mais acentuada, reverteu a política monetária. Já fazendo algum link aqui com o Brasil, a gente chegou a ter uma taxa Selic de 2%, ele trouxe essa taxa que hoje está perto de 11%, e o mercado já vislumbra aí uma taxa Selic perto ou acima de 13% ao longo dos próximos meses. Sem dúvida alguma, o Banco Central do Brasil foi o Banco Central que fez o movimento da maneira mais rápida e mais acentuada quando a gente olha ao redor de todo mundo. Mas o grande banqueiro central do mundo, sem dúvida alguma, é o Banco Central americano. E o Banco Central americano, assim como o Banco Central do Brasil, como o Banco Central das outras grandes economias do mundo, ele foi sendo surpreendido pela velocidade e pelo espalhamento da inflação. Até o meio do ano passado, o discurso oficial do Banco Central americano, que é o Federal Reserve, o pessoal chama de Fed, era de que a inflação era transitória. O tempo foi passando, a inflação foi ficando mais alta, mais espalhada qualitativamente, e o Banco Central ele foi tendo que mudar a sua postura, mudar o seu discurso, e ele passou. A gente estava com a taxa de juros americana a zero, ele estava injetando perto de 120 bilhões de dólares na economia americana todo mês. Ele, ao longo do tempo, ele foi tendo que anunciar a redução e o posterior encerramento de parte desses programas de estímulo. Primeiro começou dizendo que ia reduzir esses estímulos de 30 bilhões em 30 bilhões, depois aumentou para 60, falava que ia acabar com o programa em junho, julho desse ano, depois passou para março, e depois ele passou a sinalizar a potencial alta da taxa de juros, que vai acontecer provavelmente na reunião do Banco Central americano desse mês, e provavelmente em algum momento dos próximos meses ele vai começar a reduzir o balanço dele. Então a gente está falando aqui que a gente vai ter uma mudança no preço do dinheiro, que é a taxa de juros, a gente vai ter uma mudança no fluxo de liquidez para a economia, que é o que o pessoal chama de quantitative easing. Ele vai parar de ter fluxo novo a partir desse mês de março, e ele vai mudar também o estoque, que é quanto o Banco Central americano carrega no seu balanço, que ele começar a vender tudo que ele comprou ao longo dos últimos meses e ao longo dos últimos anos. Tá? Então, foi uma mudança drástica. Acho que o resumo aqui é que a gente teve uma mudança drástica, e o que a gente precisa entender é que, se pós-pandemia, de abril de 2020 para frente, esses estímulos eles ajudaram a uma valorização rápida e acentuada dos ativos de risco,
é natural supor que quando você retira esses estímulos, o mercado vai pedir mais prêmio de risco nos ativos, que basicamente é você ter algum tipo de depreciação ou algum tipo de ajuste de preço, de valuation em grande parte desses ativos. Aqui a gente está falando de renda fixa, renda variável, crédito privado, mercado imobiliário e afins. Tá? Então, é nesse pano de fundo que a gente entrou nesse ano, um pano de fundo de uma base de inflação já bastante elevada, de uma liquidez global ainda bastante ampla, mas já com a intenção dos bancos centrais de começarem a retirar essa liquidez do mundo, mas num ambiente ainda de crescimento relativamente sólido e relativamente saudável ao longo de todo o mundo. Estou focando aqui em economia americana, depois eu dou uma pincelada do que está acontecendo, o que aconteceu nas outras grandes economias, mas, grosso modo, o que aconteceu ao redor do mundo foi muito parecido, a diferença foi o timing. Né? Eu diria que a China está mais à frente desse processo. A China foi uma das primeiras a injetar liquidez. Vamos lembrar que a epidemia começou na China, né? A Covid-19. Depois, a China começou a ser o primeiro banco central a aliviar as condições financeiras, porque a China teve uma pressão no crescimento antes das outras economias. Quando a gente pega a economia americana, a economia europeia e a economia do Brasil, a gente ainda está no processo de aperto das condições financeiras, porque a inflação está alta, continua subindo e está cada vez mais espalhada. Na China, eles não têm um problema de inflação, eles estão com um problema no mercado imobiliário, que eu comento já sobre isso. Mas voltando aqui para os Estados Unidos, para a gente não perder o fio da meada, a gente chegou nesse ano com um problema de inflação e com o Banco Central sinalizando para uma redução gradual da liquidez. Ali em janeiro, que foi um mês bastante ruim para os mercados internacionais, não sei se vocês vão lembrar, mas a Nasdaq, que é o índice de tecnologia americano, chegou a cair 15%, 16%. O S&P 500, que é o índice mais conhecido aí do público em geral, chegou a cair 8%, 10%, 12%. Porque o mercado começou a temer que o Banco Central americano ia ter que acelerar ainda mais esse processo de retirada de liquidez da economia. Chegaram a falar até de uma primeira alta de juros do Banco Central americano de 50 basis points, não de 25 basis points, na reunião desse mês de março. A gente teve, de fato, uma volatilidade, uma queda maior dos mercados americanos. Depois o mercado se acomodou um pouco ao longo ali do começo de fevereiro, abaixando um pouco essas expectativas, achando que talvez esse processo de redução de liquidez pudesse ser, de fato, mais gradual. Aí chegou a crise, acho que a gente já pode chamar de guerra, invasão, enfim, da Ucrânia pela Rússia, que acentuou ainda mais esse cenário que já existia. Acho que aqui está o ponto central. Né? É um vetor novo, sim, é um vetor novo, é um vetor bastante negativo para a economia global. De novo, eu estou falando aqui primeiro de economia, depois a gente faz o link para mercados. Mas acho que, além de ser um vetor novo, além de ser um vetor bastante negativo, acho que é muito importante a gente ter em mente que ele apenas acelera e acentua um problema que já existia, que é o problema da inflação. Tá? Então, vamos contextualizar. Primeiro, a gente aqui não tem nenhuma vantagem comparativa em tentar adivinhar o que vai acontecer nesse conflito. Acho que ninguém tem. Tá? A gente até acredita que, enquanto a Rússia não conquistar, na visão interna deles, nenhum ganho militar, dificilmente eles vão sentar para uma negociação séria. Tá? Essa é a nossa visão central hoje, mas, de novo, com uma dispersão aí de probabilidades muito grande. Eu estou dizendo aqui que, enquanto eles não capturarem uma cidade grande na Ucrânia e poderem vender internamente que eles estão sendo bem-sucedidos militarmente, dificilmente eles vão aprovar um cessar-fogo longo e duradouro. Tá? Esse é o ponto. Mas, voltando para o lado econômico, Ucrânia e Rússia são grandes produtores de commodities e, diferente lá da crise do petróleo na década de 70, não é só petróleo. Eles produzem muito petróleo, eles produzem muito gás, eles produzem muitas commodities metálicas preciosas e não preciosas, e eles produzem muitas commodities agrícolas, principalmente fosfato, ligado a fertilizantes, a matéria-prima de fertilizantes.
bastante coisa aí na linha de trigo para a Europa, e o gás natural, por muitos países da Europa, principalmente a Alemanha, é muito dependente do gás natural da região. Então, a gente tem estudado muito o que aconteceu lá na década de 70, que foi a crise do petróleo. Naquele momento, o petróleo ele triplicou de preço, era coisa de 10, 15 dólares, foi para 35, 40, um pouco mais do que isso. Mas naquele momento as outras commodities não subiram. O petróleo agora não subiu tanto, ele subiu muito, sim, se a gente pegar aí desde a pandemia mais de 100%, mais de 100% não, desculpa, porque teve um período ali na pandemia que o petróleo chegou a ficar negativo, o petróleo futuro, mas teve uma alta expressiva nos últimos meses, né, 40%, 50% nos últimos meses. Mas, para piorar a situação, essa alta também aconteceu em outras commodities, e outras commodities que são muito importantes para a cadeia produtiva global, no momento em que a inflação já era alta, e no momento que a gente já tinha uma cadeia global de suprimentos bastante fragilizada por tudo que aconteceu na época da pandemia, e que ainda não tinha sido normalizada. O que acontece num momento como esse? A expectativa é que a gente tenha mais inflação, essa inflação ela continue por mais tempo, e quando você tem mais inflação de bens do dia a dia, a gente não vai poder deixar de comer, né? As pessoas não vão poder deixar de usar o gás natural na Europa para aquecer as suas casas, né? Eles estão terminando o inverno lá. As pessoas não podem deixar de transitar nas cidades que demandam petróleo. A gente não vai deixar de comer o pãozinho francês de manhã ou o macarrão. Tudo isso, todas essas commodities estão sendo afetadas pelo esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso já está tendo impactos não desprezíveis na economia global. O conflito, obviamente, começou há menos de um mês. A gente vai começar a sentir o efeito disso por agora, né? Só que a Petrobras anunciou uma alta no preço dos combustíveis. Tinha toda essa discussão aqui internamente no Brasil se a Petrobras ia aumentar o preço, não ia, mas é inevitável que a gente tenha outros impactos aqui de preço, aumento de preço de pão francês, de massas e afins. E quando você tem uma inflação e a gente não pode deixar de consumir esses produtos, o pessoal de mais baixa renda vai ter que deixar de consumir bens discricionários, né? Então, vestuário, linha branca, todos esses itens tendem a sofrer. E aí você, consequentemente, tem uma redução do crescimento, né? Então, fazendo um pouco o link para o Brasil, depois a gente volta aqui para o cenário internacional, o Brasil entrou esse ano com uma expectativa de crescimento já baixa, muita gente já esperava PIB zero ou muito perto de zero. E quando a gente tem um choque inflacionário, né, na verdade, mais um choque inflacionário, porque a gente teve uma inflação acima de 10% no ano passado, existia uma expectativa grande de um recuo da inflação esse ano. A inflação vai recuar, mas a gente continua revisando consistentemente os números de inflação para esse ano para cima. Então, uma inflação esse ano que o pessoal achava que podia ser 4, 4,5, 5, já tem gente falando de inflação a 5,5, 6 até 7 esse ano, que é uma inflação ainda extremamente elevada, lembrando que a nossa meta de inflação é mais perto de 3, 3,5 do que de 5, 6, 7, num ambiente de crescimento já mais fraco, porque a gente ainda tem uma taxa de desemprego elevada, porque a gente tem menos estímulo fiscal, né? A gente não tem mais aqueles estímulos todos que foram concedidos no pós-pandemia. Então, o cenário de Brasil, que já era um cenário desafiador ano passado e que a gente tinha alguma expectativa de melhora para o cenário esse ano, essa expectativa de melhora ela ainda existe, principalmente no tocante à inflação. Mas os choques globais continuam surpreendendo muito o mercado e a gente continua a ver revisões altistas de inflação que levam a revisões altistas para a taxa de juros esse ano. Então, até 3, 4 semanas atrás, havia uma expectativa que a taxa Selic poderia parar em 12, 12,5%. Hoje, essa expectativa já não existe mais. Já tem gente falando em taxa Selic a 13, 13,5%, 14%, porque a gente teve mais um choque agora em petróleo,
né, na gasolina, isso vai impactar outros itens, a gente vai sentir o choque nas agrícolas, nas metálicas, e isso invariavelmente vai chegar no IPCA, isso invariavelmente vai ter que mudar a função de reação do Banco Central. Então, o Brasil entrou o ano com expectativa de crescimento mais fraco, essas expectativas já estão sendo revisadas, então é bem provável que a gente tenha um ano de 2022 com crescimento negativo, levemente negativo, com uma inflação ainda alta e com uma taxa de juros mais elevada do que a gente achava que ia ser. Os 12,5% já é uma taxa de juros alta, talvez a gente tenha que ter uma taxa de juros ainda mais alta do que essa, e a curva de juros no Brasil já precifica isso. Tá? Isso aqui é o panorama macro, tá, gente? Assim, de novo, eu vou fazer o link para mercado já, porque a gente sempre gosta de uma coisa é cenário, outra coisa é que o mercado precifica. Né? Eu gosto sempre de dizer, não adianta a gente estar negativo e os preços já estarem mostrando um cenário ainda mais negativo do que a gente está vendo e vice-versa. Né? Não adianta eu estar otimista, positivo, mas os preços já precificarem um cenário ainda mais otimista do que aqueles que a gente está vendo. Então, resumidamente, continua a ser um cenário desafiador para o Brasil do ponto de vista econômico. Crescimento baixo é negativo, inflação alta, estamos falando aí de IPCA acima de 6%, taxa de juros elevada, uma taxa de desemprego ainda alta, e um fiscal que, por mais que as contas públicas, né, quando eu falo aqui de fiscal, por mais que a gente tenha tido várias surpresas positivas para o fiscal no ano passado, a gente tem enormes incertezas esse ano, e quando a gente tem esse ambiente que eu comentei aqui de inflação, crescimento, taxa de juros, e no ano eleitoral, você tem várias pressões e vários estímulos para que a classe política gaste mais, para você conseguir, de fato, uma popularidade maior para você se eleger ou se reeleger, no caso de seja o executivo ou seja o legislativo, que estão tentando se eleger na eleição que a gente vai ter aqui no final do ano. Então, é um cenário complicado para o Brasil e que o conflito na Rússia e na Ucrânia não tornam esse cenário, do ponto de vista econômico, mais positivo. Tá? Tem uma questão mercadológica e de fluxo que, de fato, podem ajudar o país, eu comento isso já. Tá? Voltando aqui para o cenário internacional, tudo que vale para o Brasil vale para Estados Unidos e para a Europa. Obviamente que a Europa fica numa situação muito mais fragilizada do que a situação americana, porque a Europa está colada ali na Rússia e na Ucrânia, porque a Europa tem uma dependência gigantesca do gás natural da Rússia, tem uma dependência grande do petróleo da Rússia e tem uma dependência não desprezível das outras commodities de Rússia e de Ucrânia. Por exemplo, a gente já está ouvindo que algumas montadoras já estão tendo que parar a produção de carro na Alemanha porque alguns itens eram produzidos na Ucrânia, né, porque a mão de obra é mais barato e assim. Então, tudo que a gente teve de cadeia global quebrada na pandemia, a gente está voltando até agora. Só que aí eu vou além. Né? Na pandemia, por mais que ali nas primeiras 2, 3 semanas da pandemia deu aquela parada brusca, ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar, foi muito rápido. Né? Acho que a sociedade se adaptou, a gente entendeu como é que a pandemia funcionava e foi um choque relativamente rápido, a despeito de ter sido acentuado. O que a gente está vendo agora, principalmente para a Europa, é um choque que deve ser mais prolongado e talvez possa ser ainda mais negativo para a Europa do que foi a pandemia. Por quê? Primeiro que a Rússia é a 10ª maior economia do mundo. Tá? E a gente está vendo a total desintegração de um país. Né? Além de todas as sanções que os países do Ocidente fizeram à Rússia, a quantidade de empresas multinacionais que estão anunciando a retirada das suas operações da Rússia é uma coisa que eu acho que nesse mundo globalizado a gente nunca viu acontecer. E a gente não está falando de uma Cuba, de uma Venezuela, né, que já está mal há muito tempo, mas era a maior economia da América Latina há décadas atrás. A gente está falando da 10ª maior economia do mundo, de uma economia que fornece commodities indispensáveis para o mundo
e que, como reação, já anunciou essa semana que não vai exportar nem importar várias das suas matérias-primas para o resto do mundo, pelo menos até o final desse ano. Obviamente que o tamanho do impacto vai depender de quanto tempo vai durar o conflito. Mas, dada a direção que a gente está e as atrocidades que a gente está vendo acontecer na Ucrânia, feitas pelos ataques russos, não parece que a gente vai ter uma resolução rápida desse conflito. A Rússia vai ter, sim, um impacto econômico gigantesco, já se fala em queda de 10% do PIB russo. A gente está falando de McDonald's, Burger King, Starbucks, Johnson Johnson, Louis Vuitton, os bancos Goldman Sachs, JP Morgan, todas essas empresas estão simplesmente saindo da Rússia. Estão deixando o que eles têm lá e estão saindo da Rússia. O McDonald's está fechando 850 lojas na Rússia, está deixando de ganhar 50 milhões de dólares por mês nas suas operações na Rússia. Então, de fato um impacto muito grande. Sem contar o impacto na Ucrânia, que economicamente o impacto é menor para o resto do mundo, mas dada a importância da Ucrânia na exportação de commodities, o impacto não é menos importante. Então, a situação da Europa ela é bastante frágil e ela é bastante complicada. Os Estados Unidos ele tem menos links diretos, não vou dizer nem links diretos, mas tem menos dependência da Rússia e da Ucrânia do que a Europa. Mas os impactos econômicos secundários não podem ser deixados de lado. Mas eu acho que talvez o que seja mais emblemático é que há algumas décadas, acho que eu diria que desde a década de 70, o mundo não vive um ambiente em que a gente tem um choque exógeno, e nesse caso o choque é o conflito, que gera uma alta exógena no preço das commodities, que gera mais inflação, e que possa ser combatido ou possa ser, entre aspas, administrado pelos bancos centrais. Traduzindo um pouco isso aqui. Em 2001, que foi o estouro da bolha de tecnologia lá nos Estados Unidos, foi um choque deflacionário. O Banco Central cortou juros, injetou liquidez na economia e tiraram a economia americana do buraco. E depois a gente teve aquele, entre aspas, bull market, recuperação do mundo, né? Aqueles anos 2000, ali 2001, 2002, até 2008, que a gente teve aquela grande recuperação de commodities, recuperação do mundo. Tivemos excessos. 2008, crise imobiliária americana. De novo, mercados caíram, recessão americana, maior recessão desde a década de 30. O que aconteceu? Os bancos centrais foram lá, injetaram liquidez, cortaram juros, e aí, de novo, a gente teve de 2008 até agora, a gente teve uma breve parada ali na pandemia, mas os bancos centrais eles foram capazes de injetar liquidez, cortar os juros e administrar de uma maneira suave e rápida o problema pontual, que era a recessão. Qual o risco que a gente está vivendo agora? Os bancos centrais eles não podem se dar ao luxo de deixar de retirar estímulos da economia. O Banco Central americano, a despeito do conflito, vai ter que subir os juros esse mês. O Banco Central Europeu hoje anunciou uma aceleração do processo de retirada de liquidez da economia. De novo, acabei de desenhar aqui para vocês um cenário extremamente frágil de economia europeia, mas a inflação está alta, o Banco Central não pode injetar liquidez, não pode cortar mais os juros. Na verdade, já são negativos na Europa. Então, a administração dessa crise ela vai ter que ser diferente de tudo aquilo que toda uma geração está acostumada, pelo menos desde a década de 70. Eu estou meio acabado assim, mas eu nasci em 80, eu não vivi aquele período. A minha geração, e eu já tenho 20 anos de mercado, é uma geração que está acostumada. Tem crise, o Banco Central corta juros, injeta liquidez, o mundo melhora, o mundo se recupera, os ativos de risco melhoram e está tudo certo. O cenário que a gente está hoje é um cenário
mais desafiador no sentido de que a administração dessa crise ela vai precisar ser diferente. Vai ser a crise que os bancos centrais eles vão ter que retirar liquidez, subir juros, e para você evitar um problema social maior, provavelmente você vai ter que ter os governos dando alguns estímulos, alguns incentivos para a sociedade poder, digamos assim, atravessar esse período de uma maneira um pouco mais suave. Então, vai ter, eventualmente, subsídio a combustível, subsídio à alimentação. Obviamente que os países mais pobres da África, por exemplo, vão ser mais afetados. Então, vai ter que ter todo um arcabouço de como lidar com essa crise de uma forma diferente. Tá? Então, só para eu encerrar aqui a parte de cenário e a gente fazer um pouco de link para mercados, tá? Estados Unidos, inflação alta, o crescimento ainda está saudável. Já há sinais de algum arrefecimento no crescimento, não são sinais ainda preocupantes, mas a gente não pode descartar que com a inflação alta e com a retirada de liquidez, a gente comece a ver uma desaceleração da economia americana a partir de agora. Isso ainda não é um problema, mas é algo que a gente tem que ter no nosso foco. Economia da Europa. Não tem como a economia da Europa não sofrer com tudo que está acontecendo de conflito e de inflação. Vai ter um impacto relevante no crescimento europeu, já está tendo impacto relevante na inflação. Essa sinalização hoje do Banco Central Europeu de retirada mais rápida de estímulos foi uma surpresa para o mercado, porque ninguém achou que eles fossem fazer isso. Mas, de novo, está no mesmo arcabouço do que a gente vinha vendo acontecer desde o final do ano passado. Mas, de fato, de todas as economias globais, a economia europeia é que está mais fragilizada dentro desse ambiente. E quando a gente fala de China, a China está vivendo meio que dentro ali da sua própria órbita, porque eles ainda têm um problema substancial no mercado imobiliário, que está muito fragilizado. Há sinais de recuperação do crescimento da China, mas ainda é um crescimento historicamente baixo, mas a China não tem um problema de inflação, pelo menos por enquanto. Então, a gente continua a ver o Banco Central chinês, não só o Banco Central, como o governo como um todo, liberando alguns estímulos para evitar que a gente tenha uma desaceleração adicional da economia chinesa. A China saiu um pouco do foco do mercado, dado tudo que está acontecendo em termos de inflação e de conflito na Europa e nos Estados Unidos, mas ainda é um vetor importante de sustentação da economia mundial e é da onde tem algumas notícias levemente mais positivas em termos de crescimento. De novo, eles ainda estão administrando uma crise substancial no mercado imobiliário. Não dá para dizer que a China vai ser um propulsor de crescimento do mundo, mas as notícias são menos negativas do que o que a gente está vendo acontecer na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Então, no âmbito geral, é um cenário econômico global bem mais incerto e bem mais desafiador. Tá? Acho que de Brasil a gente já tinha falado, né? Então é uma inflação alta, um crescimento baixo ou negativo, juros altos, desemprego ainda alto e um fiscal mais fragilizado. Esse é o pano de fundo econômico que a gente está tendo que lidar. Como é que a gente faz o link disso para os ativos de risco, para os mercados e para investimentos? Tá? Antes de mais nada, né, como é que a gente pensa portfólio, como é que a gente pensa investimento? Primeiro, a gente tem que entender o cenário. O cenário aqui a gente já delimitou. É um cenário mais desafiador, ponto. Para onde a gente olha, a gente vê um cenário mais desafiador. Mas o segundo ponto que a gente precisa olhar antes de fazer montar o nosso portfólio é exatamente entender qual é o nível de preço, qual é o nível de valuation e qual é o nível de posição técnica que a gente está vendo em cada um dos mercados, que é aquilo que eu comentei aqui mais cedo, né? Eu estou negativo com o Brasil, mas como é que está a Bolsa do Brasil? Já caiu 30%, a teve ação que caiu 60%, 70%. Então, assim, o mercado acho que já está bastante negativo, né? Talvez
tenha ficado negativo até demais. Então, no nosso arcabouço, a gente sempre, o segundo passo depois do cenário é entender nível de preço, valuation e posição técnica. Aí sim, depois a gente passa por como a gente vai fazer a alocação entre as classes de ativos. Então, eu falei aqui de cenário econômico, que é o primeiro passo. Vamos falar um pouco de preço, valuation e posição técnica. Mercado internacional. Até pouquíssimo tempo atrás, os mercados internacionais estavam nos picos históricos, em valor nominal, em valor relativo e em valuation. Valuation histórico em todas as métricas. Então, bolsa americana estava cara, ativos de crédito estavam caros, os bonds, né, renda fixa estava em níveis mais baixos da história de taxas, os ativos de crédito em níveis mais baixos da história de spread, posição técnica ruim, todo mundo alocado, o mundo todo comprado em bolsa americana, começando a comprar bolsa de Europa, porque a americana já estava mais cara. Era um nível de preço, valor de posição técnica ruim, tá? Quando a gente olhava principalmente Estados Unidos, um pouco menos para a Europa, e a China ela já tinha sofrido esse de-rating, essa queda ao longo do ano passado. Ano passado foi um ano muito ruim para mercados chineses, porque a economia da China começou a piorar primeiro. Então, você pega, por exemplo, a Alibaba, que é uma das principais ações da Bolsa Chinesa, uma grande plataforma de tech global, caiu 70% a ação da Alibaba, já tinha caído 50% no passado, caiu mais um tanto esse ano. Então, ela já tinha sofrido antes. Então, quando a gente olhava a China, a gente achava o cenário ruim, mas o preço e o valuation, a posição técnica já estavam melhores. Quando a gente olhava os Estados Unidos e Europa, a situação já era menos óbvia. Na verdade, a gente não gostava de nível de preço, valuation e posição técnica. Foi assim que a gente entrou o ano. Tá? Vindo para o Brasil, depois eu vou falar para frente, tá, gente? Eu não vou só ficar narrando aqui, não. Vou falar o que a gente vê para frente. Vindo para o Brasil, desde o segundo semestre do ano passado, principalmente depois de outubro, que foi quando a gente teve aquele anúncio que o teto do gasto ia ser rompido, ia ser furado, etc., a gente teve uma depreciação rápida e acentuada dos ativos no Brasil. A Bolsa, né, o Ibovespa veio ali dos 130, 135 mil pontos, chegou a bater 100. Várias ações da Bolsa caindo 50%, 60%, 70%. Algumas ações chegaram a cair até mais, 80%, 85%. A gente vê a nossa taxa de juros, né? Pega a NTNB aí 2050, que é a mais comum que o pessoal olha mais, sair de IPCA mais 4 e pouco para IPCA mais 6, que está agora, fechando o passado IPCA mais 5,5, 5,70, taxa de juros pré-fixadas, em alguns versos saindo de 4, 4,5 para 13, né, 12, 12,5, agora já está 13. Câmbio chegou a bater 5,70, 5,75 no final do ano passado. Então, o de-rating de Brasil, ele, no final do ano passado, ele aconteceu. Né? Muito fluxo de saída de bolsa para ativos de renda fixa, muita saída de dinheiro de Brasil, dos investidores locais para ativos lá fora. E quando a gente entrou esse ano, a gente entrou no ano que a gente viu o cenário ainda desafiador para o Brasil, longe de ser um cenário positivo, mas com nível de preços, valores e posição técnica mais atrativos, ou digamos assim, que aguentavam mais desaforo, que aguentavam, na nossa visão, uma deterioração adicional do cenário. Né? Então, foi assim que a gente entrou esse ano. Parece até também que a gente já passou meses, né? Mas a gente ainda está no começo de março, né? São 2 meses e menos de 2 meses e meio. Então, a gente entra num ano com um cenário local e externo bastante desafiador, só que quando a gente olhava para o Brasil e olha para o Brasil, a gente já via um conforto maior de alocação. Não que não pudesse cair mais ou piorar mais, sempre pode, mas a gente acreditava e acredita que nos valuations atuais, né, pelo menos para renda variável e para ativos de renda fixa, a gente já tem bastante prêmio, e esse prêmio, quando a gente olha médio e longo prazo, a gente acredita que ele pode justificar alocações, a manutenção das alocações que a gente tinha e que a gente tem. Quando a gente olha para o mercado internacional e olhava para o mercado internacional, a gente está falando de uma bolsa americana nos picos históricos, todo mundo alocado, todo mundo comprado em bolsa americana, o cara dos Estados Unidos, o cara da Europa, o cara do Brasil, o cara da China, todo mundo tinha ação americana,
E quando a gente olhava para frente, a gente via, cara, a inflação está alta, o Banco Central está tirando liquidez. Antes de vir o conflito até, né, a gente já via esse cenário mais agudo e a gente não vinha prêmios de risco nos ativos internacionais. Então, a gente vinha por bem, né, para as carteiras locais ter pouco ou nenhuma exposição direta à bolsa e renda fixa lá fora, a despeito de manter as nossas alocações no Brasil. Então, indo agora mais diretamente aqui, né, a nossa visão e as nossas alocações, falar primeiro de Brasil, depois eu falo de cenário internacional. Então, vamos lá. Cenário desafiador, ponto, resumo. Brasil, preço e valuation posição técnica mais atrativo. Internacional, preço e valuation posição técnica ex-China, que a gente não achava construtivo, China a gente já achava construtivo. Como é que estavam as alocações no Brasil? Como é que estão e como é que a gente vislumbra para frente, né? A gente gosta da Bolsa do Brasil, a gente não está com alocações acima da média, a gente está com alocações que a gente chama de neutro, né, para cada um dos perfis. A gente sempre tenta classificar aqui os nossos portfólios entre conservador, moderado e agressivo, de acordo com o perfil de risco de cada cliente. A gente está na nossa meta, no nosso target, né? Por quê? E a gente não aumentou e não diminuiu a alocação ao longo dos últimos meses. Porque, por um lado, de novo, o cenário é desafiador, a gente não sabe quando esse cenário vai melhorar, e na margem o cenário piorou. Por quê? Porque o cenário internacional piorou e porque a gente está vendo uma deterioração do cenário de Brasil devido ao cenário internacional. Mais inflação, menos crescimento, mais juros. Mas, por outro lado, quando a gente olha para a Bolsa, as empresas, na média, né, estão entregando resultado, na média, melhor do que as expectativas, e as ações continuam caindo. Então, o nível de valuation tem ficado ainda mais atrativo. Quando que o cenário vai virar e a gente vai entrar de novo numa dinâmica mais positiva para a Bolsa do Brasil, é muito difícil de saber, é muito difícil de acertar, e todo mundo que já tentou fazer isso no passado ou tenta fazer isso é muito pouco sucedido. Então, quando a gente olha todos os vetores, a gente manteve as nossas alocações, a gente não está nem aumentando nem diminuindo. Tá? E manter as alocações é uma decisão. Só para vocês lembrarem um pouco, lá no auge da pandemia, em março, abril de 2020, quando a Bolsa bateu ali 90, 80 mil pontos, a gente aumentou consideravelmente as nossas exposições. A gente estava acima da média. Quando a Bolsa caiu de forma rápida e acentuada, a gente organicamente foi para baixo da média e a gente foi aos poucos levando acima da média de novo. Porque naquele momento, quando a gente teve uma visibilidade da pandemia, a gente achou que aquilo era uma oportunidade de alocação. Agora, a gente também acha que é uma oportunidade de alocação em Bolsa Brasileira, só que a gente não tem a mesma convicção de quanto tempo vai durar essa oportunidade. Então, para a gente aumentar a alocação, a gente precisa ter uma visibilidade melhor do cenário. E a gente não acha prudente diminuir a alocação, porque talvez a gente não acerte quando esse cenário vai melhorar. E se eu não tiver dentro, ou seja, alocado em renda variável, pode ser que eu perca o momento ideal de fazer a alocação. Então, renda variável, de novo, a gente não acha que o cenário é positivo, mas a gente acha que os preços e valuations e a posição técnica está muito atrativo para ter renda variável no Brasil. E a gente continua acreditando que é para manter essas posições, né, no nível neutro. E acho que, olhando de hoje, a gente estaria mais para aumentar do que para diminuir pelos níveis de preço e posição técnica, mas a gente não acha ainda até o momento. Quando a gente fala de renda fixa, título público, né, NTNB, pré-fixado, etc., a gente também tem alguma posição e a gente vem aumentando parcimoniosamente, ou seja, de uma maneira muito gradual, as nossas exposições. A gente ainda prefere NTNB, que são juros reais, do que juros pré-fixados, mas a gente, a despeito das surpresas altistas de inflação, a gente acha que a gente está mais no fim do ciclo de alta de juros do que no começo. A gente entende que enquanto a gente não tiver, a gente não, né, o mercado, enquanto o mercado não tiver a certeza
de que a gente está no fim do ciclo, a gente ainda vai ter volatilidade, a gente ainda vai ter espasmos de abertura de taxa. Mas quando a gente olha uma NTNB 2050 IPCA mais 6, a gente acha que já tem bastante gordura, já tem um carrego bastante favorável para ter essas posições. A gente aqui, na média, não é gigante nessas alocações. Tá? A gente tem alguma alocação, mas a gente ainda não é muito grande. E a gente também estaria aumentando, estaria olhando para aumentar essas alocações a despeito da volatilidade e a despeito das perdas que a gente viu acontecendo no passado. A gente precisa olhar para frente, e quando a gente olha para frente, a gente acha que ainda pode ter volatilidade, mas o carrego dessas alocações ainda vão ser muito positivos. Quando a gente fala em crédito privado, ainda é a alocação que a gente tem maior convicção, principalmente crédito high yield no Brasil, né? Crédito high yield são aqueles créditos com taxas mais altas, são créditos menos líquidos, mas que a gente sempre busca alocação ou ativos ou gestores que olham ativos com bastante garantias, bastante subordinação, com empresas de qualidade, que tenha fluxo de caixa com qualidade, etc. A gente está falando aqui de fundos ou ativos que pagam CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 7. Vamos lembrar que o CDI deve ir para 12%, 13%. A gente está falando de retornos aí de 18% a 20% ao ano. Com volatilidade baixa, obviamente que tem risco, esses ativos eles têm risco, tem risco eventualmente de crédito, tem menos risco de taxa de juros, mas tem risco de crédito, é um risco diferente do risco de mercado, mas é um mundo que a gente vem com alocações grandes já há bastante tempo e a gente vem fazendo aumentos táticos nessas alocações conforme a gente for encontrando produtos que fazem sentido. Tá? Eu diria que hoje é um dos grandes destaques positivos do nosso portfólio, performance muito boa no passado, performance muito boa esse ano e perspectivas muito positivas para os próximos meses. Um outro ponto que a gente vem aumentando a alocação, e obviamente que o cenário deve ser um pouco mais desafiador, mas a gente ainda está muito otimista com as alocações que a gente fez nos últimos 3 anos, é a parte de Venture Capital, Private Equity e imobiliário, que são os ativos ilíquidos. Tá? Falando um pouco do imobiliário primeiro, a mesma volatilidade, a mesma questão de preço, posição técnica e valuation que a gente viu na Bolsa e que a gente viu no mercado de renda fixa título público, a gente também viu no mercado imobiliário. Então, a gente acha que tem bastante oportunidade nesse mercado, tanto no mundo aí de tijolo, quanto no mundo de crédito, CRI, etc. A gente sempre opta aqui por fazer fundo de fundos ou alocar em gestores ou em gestores parceiros que fazem isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque é um mercado intensivo em análise, mas quando a gente olha esse mercado e conversa com os especialistas desse mercado, a gente vê que tem muita oportunidade. De novo, num Brasil de juros mais altos, de volatilidade, de desemprego mais alto, não vai ser de um dia para o outro que esses ativos vão dar rentabilidade, mas muitos desses ativos têm carregos muito favoráveis e que, se você conseguir segurar 2, 3 anos, quando o ciclo de alta de juros ele acabar e a gente entrar num ciclo de queda de taxa de juros, você pode ter ganho de capitais expressivos. Então, é uma classe que a gente também tem pouca exposição e que a gente vem aumentando consistentemente a alocação, sabendo que o curto prazo vai ser bastante desafiador. Vindo aqui para a parte de Venture Capital e Private Equity, a gente continua aumentando a alocação nessas duas classes. A gente só fez uma mudança, não vou dizer que ela é radical, mas a gente tem optado no curto prazo por gestores ou operações onde as empresas elas sejam menos intensivas em capital. Então, são empresas que já tenham produto, já têm um EBITDA positivo, já têm fluxo de caixa positivo, porque no ambiente de menos liquidez, empresas que queimam muito caixa e que não se capitalizaram nos últimos meses vão ter dificuldade de se capitalizar. E essas empresas de alto crescimento que precisam se capitalizar de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, num ambiente mais hostil, elas podem ter dificuldade de capitalizar
e aí você paga muito caro e essas empresas podem não conseguir entregar aquele crescimento que elas colocam lá, né, nas projeções delas, porque elas não vão ter o capital que elas precisam para esse crescimento. Então, tem aparecido muita operação boa, com valuations razoáveis, de empresas que têm marcas boas, equipe management, né, equipe de administração muito boa, que vem mostrando crescimento sólido ao longo dos anos, que tem histórico, que são bem vistos pelos clientes, mas a gente fez um pouco esse shift, né? A gente tem optado por esse tipo de empresa, do que essas empresas de alto crescimento que queimam muito capital. De novo, a gente tem exposição a isso. A gente acha que os deals certos e os gestores corretos eles vão entregar muitos resultados desse lado. Mas aqueles valuations que a gente viu aí até o ano passado, eles vão ter que ter uma chacoalhada. E aí o nosso medo é fazer operações novas em valuations muito altos que a gente acha que ainda não se ajustou. Mas, de uma forma geral, o nosso viés ainda tem sido de aumentar a alocação aqui nessa frente de líquidos, porque a gente ainda vê muitas oportunidades, tem muito recurso ainda vindo para o Brasil, vindo para a América Latina, e o Brasil e a América Latina ainda tem muitos problemas para serem resolvidos, e a tecnologia está chegando aqui agora, então o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos, na China, nos últimos 20, 30 anos, está começando a acontecer aqui no Brasil, e a gente acha que a gente tem uma oportunidade boa de surfar esses investimentos aqui ao longo dos próximos anos. De Brasil é isso. A última coisa que eu pontuaria, tá? Que é câmbio e proteções. Câmbio. A gente viu o dólar 5,70, 5,80 no passado. Eu fui bastante crítico ao Banco Central do Brasil quando ele trouxe a taxa Selic a 2%. Eu achava que o Brasil não tinha fundamentos de estrutura econômica para aguentar uma taxa de juros de 2%. E eu acho que grande parte da fragilidade que a gente teve na nossa taxa de câmbio foi fruto de uma taxa de juros muito baixa. O Banco Central mudou a postura dele, né? Comentei aqui no começo da nossa conversa, ele trouxe os juros de 2 para 11, deve para 12, 13, que está 14. E desde que ele fez esse movimento, a gente viu uma mudança clara de dinâmica da nossa taxa de câmbio. Então, acho que os juros mais altos têm ajudado a ancorar a taxa de câmbio. Mas, além disso, a gente tem visto uma melhora do fluxo. Primeiro, na conta capital, né, que é para renda fixa. Todo mês tem entrado aí 2, 3 bilhões de dólares de investidor estrangeiro para ter essa taxa mais alta de juros do Brasil. A nossa bolsa ficou muito barata, né, vis-à-vis as bolsas internacionais. Então, está tendo um fluxo gigantesco do investidor estrangeiro para a bolsa no Brasil ao longo desse ano. E, por fim, a gente tem investimento estrangeiro direto, que continua entrando, tem muita coisa que foi feita concessões ao longo dos últimos anos, venda de pré-sal, que tem entrado pagamento ao longo do ano. E acho que, para finalizar, obviamente, a alta de preço de commodities ajuda também a nossa conta corrente, porque o que a gente exporta fica mais caro, se a gente exporta a mesma quantidade, a preço mais alto, entra mais dólares no Brasil. Então, tudo isso ajudou a taxa de câmbio a sair de 5,70 para 5, chegou a bater abaixo de 5 ontem, agora a gente está meio estabilizado aí nos 5, 5,10. Eu, particularmente, não achava que o câmbio ia vir nesse 5, achava que ele ia se estabilizar ali no 5,20, 5,30, porque a gente ainda tem muita incerteza de eleição, muita incerteza de taxa de juros e inflação lá fora. Ainda acho que ele deve se estabilizar aí perto desse 5. Não acho que deveria cair muito mais que o 5. Pode ir ali no 4,80, que foi a última vez que ele veio abaixo de 5, ele parou no 4,80. Até pode, a gente ainda está numa fase que os fluxos têm ajudado o Brasil, mas não sei o quão sustentável é isso num ambiente de inflação alta, que o Fed vai começar a subir os juros. O Banco Central americano, só agora em março, que ele vai parar de injetar liquidez na economia e vai começar a subir juros. Então, o processo nem começou. Ele só falou que ia fazer. Então, eu acho que a taxa de câmbio deveria se estabilizar por aí. Mas, de novo, né, prever taxa de câmbio é uma tarefa extremamente árdua e, geralmente, quem tenta fazer isso dá com a cara na porta, não sou eu que vou me aventurar. E proteções, a gente sempre gosta de trabalhar com proteções e hedges. O grande problema esse ano, né, desde o final do ano passado, é que a volatilidade está alta e quando você compra proteção, que é opção, ela sempre depende do preço do ativo
do ativo objeto, né? Então, se é bolsa, se é câmbio é dólar, ela depende da volatilidade implícita e ela depende de quando que essa opção vence. Né? Se ela vence daqui a um mês, se ela vence daqui a 6 meses. Então, quanto maior a volatilidade, maior o preço, mais cara é a proteção. E quanto mais longa é essa proteção, maior o preço da proteção. Ou seja, é igual você comprar um seguro. Né? Então, vou fazer uma analogia aqui. Segundo semestre do ano passado, os ativos do Brasil performaram muito mal. Então, a analogia é o seguinte: a nossa casa pegou fogo ano passado, e aí você chega esse ano e fala, quero fazer aqui um seguro da minha casa. Ah, ela pegou fogo ano passado, o seguro vai ser mais caro. Ah, bati o carro mês passado, vou fazer um seguro aqui, você bateu o carro, o seguro vai ser mais caro. Então, a gente ainda, para alguns portfólios, a gente conseguiu fazer algumas proteções, mas, no geral, a gente está tendo dificuldade de trabalhar com o mesmo nível de proteção que a gente tinha no segundo semestre do ano passado, por exemplo. No primeiro semestre do ano passado, quando o mercado estava muito bem, a gente conseguiu fazer bastante proteção e a gente conseguiu colher o fruto dessas proteções ao longo do segundo semestre do ano passado. Ao longo desse começo de ano, a gente tem tido dificuldade em trabalhar com o mesmo nível de proteção que a gente tinha no ano passado, mas a gente está aqui todo dia olhando, discutindo, vendo preço para ver qual o momento ideal de fazer ou de aumentar essas proteções nos nossos portfólios. Tá? Com isso, eu termino o Brasil. Já vamos dar aqui 1 hora de call, mas eu vou falar um pouco aqui de internacional e depois eu tento responder algumas das perguntas de vocês. No cenário internacional, a nossa visão já é bem mais conservadora, porque a gente acha que o cenário é ruim, os preços de valuations de posição técnicas não são atrativos, mesmo depois dessa correção que a gente viu. De novo, S&P caiu 10%. Tudo bem, a Nasdaq está caindo 20% do pico recente, Nasdaq, empresas de tecnologia, etc. Mas quando a gente olha historicamente, os valuations ainda não são atrativos. A gente não acha que a posição técnica do mercado se ajusta em 2, 3 meses. O mercado está há 10, 12 anos comprando ativo americano. Não é em 2, 3 meses que a gente vai ajustar essa posição técnica. A gente vai ter dias de alta como ontem, que a Bolsa Americana subiu 3%? Vai ter. Mas a gente não acha que é um ambiente bom, esse ambiente de volatilidade alta, e é muito difícil acertar o dia que vai subir 3%, não é nosso papel aqui acertar isso, a gente tem a visão de médio e longo prazo, e com essa visão de médio e longo prazo, a gente acha que vai ser um ano desafiador para os ativos internacionais, então a gente só está disposto a aumentar as nossas alocações ou quando o preço estiver muito atrativo ou quando a nossa visibilidade estiver mais alta. A visibilidade ainda é baixíssima. A inflação americana que está hoje ainda foi muito alta e os próximos meses vão ser mais altos ainda porque não pegou ainda essa última pernada de alta de commodities. Então, a gente está com exposição bem abaixo da média em ações internacionais como um todo, exposição bem abaixo da média em renda fixa internacional como um todo. A gente tem priorizado fundos alternativos, que são aqueles fundos que tentam ganhar dinheiro em qualquer cenário, não que eles estejam conseguindo, alguns estão, mas alguns não estão, mas que a gente ainda tem confiança nesses gestores. São gestores que entregam resultado há 15, 20 anos. Obviamente que vão ter períodos ruins, mas a gente ainda confia muito nos gestores que a gente está alocado. E a gente conseguiu fazer algumas proteções antes desse conflito da Ucrânia e da Rússia, quando o mercado deu uma estabilizada ali em fevereiro, após a descida que a gente viu acontecer em janeiro. Então, nossos portfólios internacionais, na média, são bem mais conservadores, porque a gente acha que o preço e a posição técnica e o valor ainda não chegaram em níveis que nos dão conforto de alocar. Então, a gente está com mais caixa, a gente está com caixas que são... Caixa é dinheiro em conta, parado, porque a gente acha que vai ter um momento da gente alocar, a gente só não acha que esse momento é agora. Tá? Bom, acho que eu cumpri aqui o meu horário, são 6 horas em ponto. Acho que agora realmente vamos finalizar, encerrar aqui a gravação. Agradeço a participação de todos e uma boa noite para todos. Obrigada, Dan. Tchau, boa noite.